E galera, boa tarde. Voltando aqui agora para falar sobre a parte da física de calorimetria do diagrama de fases. É um gráfico, né, que separa os estados da matéria, né? A parte onde a matéria fica no estado sólido, a parte onde a matéria fica no estado líquido e a parte onde ela vai para o estado de vapor, o estado gasoso, né? Então, o objetivo da aula de hoje é uma coisa mais superficial no ponto de vista das mudanças de fase, né? Não vamos fazer cálculo nenhum superficial nesse aspecto, mas que possamos compreender o diagrama de fases, né? Das substâncias em geral. Então, eu vou novamente aqui tentar compartilhar meus slides que eu preparei exatamente para esse momento, né? Tá aqui. Então, aqui tá os meus slidezinhos. Estão os meus slides, né? Diagrama de fases, vamos lá. A primeira parte aqui, o primeiro slide é sobre o que é o diagrama de fases, né? Então, eu descrevi aqui para que vocês possam, se precisar, observar a definição, dar uma pausa, né? Copiar no caderno. O diagrama de fase é o que eu já falei, ele separa as fases sólido, líquido e gasoso num gráfico de pressão na vertical, na coordenada vertical, nas ordenadas, né? E na coordenada horizontal, que é o eixo X ali, né? Na matemática, são as abscissas, né? No eixo horizontal tem temperatura e no eixo vertical se encontra a pressão. Dependendo da quantidade de pressão e da temperatura que uma substância está submetida, ela vai se encontrar no estado sólido, ou líquido, ou gasoso. E o diagrama de fase ele faz exatamente essa separação, para que possamos saber em que temperatura acontece cada mudança de estado, né? Então, é um raio-x dos estados da substância, digamos assim, né? Então, só que para isso, não sei se vocês já perceberam, eu falei sobre uma grandeza chamada pressão, né? O que é pressão? A gente até agora não falou sobre esse assunto nas nossas aulas, então, o que eu quero que vocês entendam como pressão? Porque pressão tem uma definição, bem definida na física, né? Pressão mecânica, por exemplo, é a força que atua sobre uma determinada área, né? Matematicamente seria a divisão da força aplicada em uma certa determinada área, a divisão da força pela área. Mas não é nesse aspecto que a gente está querendo observar. Eu estou querendo que vocês raciocinem a pressão como eu descrevi no slide. Vamos imaginar uma seringa, né? Como está aí no slide, onde de um lado você tapa o buraco, do outro lado você pressiona. Quanto mais você pressionar essa seringa, você vai fazer as moléculas ficarem mais próximas, né? Aumentando a pressão interna entre elas. A pressão, nesse caso, seria as colisões entre elas e a parede do recipiente ali. Então, o que acontece? Quando você pressiona o êmbolo, né? Quando você pressiona essa seringa, você aumenta a pressão interna. Quando você relaxa essa força que você está fazendo com a mão, você deixa a seringa voltar, você traz a pressão para um estado normal, entre aspas, normal, né? Para um estado da pressão atmosférica. Então, você deixa as moléculas se afastarem, diminui a pressão, né? Então, como eu quero que vocês pensem na pressão? Dessa maneira, imaginem sempre essa ideia da seringa aí. Quando você pressiona o êmbolozinho, você aumenta a pressão interna, as moléculas se aproximam, observa aqui na figura, ó. Quando você relaxa essa força que você está exercendo com a mão, as moléculas se afastam. Então, essa variação, essa mudança aqui pode gerar mudança de estado físico, né? Você está numa certa temperatura, quando você pressiona e traz para uma situação onde as moléculas são muito próximas, você pode começar a perceber gotículas, né? Por exemplo, se for água, você começa a observar gotículas ali dentro do recipiente. É uma boa experiência para ser feita em casa, né? Você consegue observar a mudança de estado físico sem mudar de temperatura, quando você pressiona o êmbolo da seringa e você traz para uma situação onde as moléculas estão mais próximas, uma pressão interna maior, né? Aqui, ó, só relembrando a nomenclatura das mudanças de fase, eu coloquei ó, fusão, solidificação, vaporização, condensação, sublimação e ressublimação. São as mudanças de estado físico, os nomes dados, né? Respectivamente, na ordem, né, que eu falei. Do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, a ida e a volta, né? A ida é fusão, a volta é solidificação, vaporização
do líquido para o gasoso, né? E do gasoso para o líquido é a condensação. Sublimação é do sólido para o gasoso, né? Que já é mais difícil de observar, mas acontece com aquelas naftalinas que a gente coloca dentro do armário para evitar o cheiro ruim, né? Sólido para o gasoso é sublimação, ressublimação seria a volta, né, do gasoso para o sólido. Então, esses nomes são importantes agora porque no gráfico a gente vai usar um pouco essa nomenclatura, né? Então, é importante estar atento nesses nomes aí, beleza? Então, só anota se quiser, mas não precisa anotar, você tem o vídeo, você pode assistir quando vocês quiserem, né? Então, botei aí só para dar uma relembrada, é conteúdo do ensino fundamental, inclusive, esses nomes, né? Próximo slide, diagrama de fases, o dito cujo, exatamente o objeto dessa aula, né? Curva de fusão, olha, como eu falei, ó, tá aparecendo os nomes ali, ó, curva de fusão e solidificação, tá vendo aqui, ó? Essa curva vermelha que está no gráfico aqui, ó. Observe, no eixo vertical, um P de pressão, no eixo horizontal, um T de temperatura. Às vezes a gente usa a letra teta, a letra grega teta, né? Mas essa figura que eu peguei para usar, ela usa a letra T, de temperatura. Então, observe, ó, tem uma linha vermelha, uma linha azul, uma linha amarela. Essas três linhas representam a curva, né, o diagrama de estados, né, o diagrama de fases da substância. Então, ó, a substância, quando está aqui no lado esquerdo da linha vermelha e azul, ela se encontra no estado sólido. É uma baixa temperatura, relativamente, digamos, às outras temperaturas, né? Essa temperatura é a mais baixa do gráfico, nessa região, né? E uma pressão aqui, ó, que pode variar, correto? Então, aqui, professor, mas se a pressão, se estivermos aqui, ó, com uma certa temperatura e uma certa pressão, nesse ponto de pressão e temperatura, onde o mouse se encontra agora, está no estado sólido. Mas se nós formos abaixando a pressão, baixando a pressão até cruzar essa linha azul, a gente continua na mesma temperatura. A gente baixou a pressão, mas a gente continua na mesma temperatura. O que acontece, professor? Muda de estado físico. Então, ó, começou no estado sólido, foi reduzindo a pressão, foi reduzindo, passou pela curva de sublimação. Que estado é esse, professor? Estado de vapor, por exemplo, estado gasoso, né? Então, atenção, porque isso aqui descreve muito bem, um raio-x, como eu disse, das mudanças de estado da substância. Se tivermos todos os valores desse ponto chamado ponto triplo, desse ponto chamado ponto crítico, que eu vou falar um pouco sobre ele já já, né? Então, se a gente conhece todos os valores de temperatura e pressão desse gráfico, a gente conhece bem o comportamento da substância em cada situação diferente. Isso é uma característica muito importante para a ciência, para a física, para a química, para a biologia, né? Para a ciência em geral. Ciência da natureza, matemática, né, também. Então, é interessante aqui, percebemos que tem uma região bem definida como região sólida, onde a substância vai se encontrar no estado sólido. Aqui, ó, entre a linha vermelha e amarela, é uma região bem definida, onde a substância vai se encontrar no estado líquido. E aqui, abaixo da linha amarela, aqui, ó, e antes da linha azul, aqui nessa região, abaixo aqui, ó, a substância vai se encontrar no estado de vapor. Percebe? Por que é uma região um pouco abaixo aqui? Porque a substância no estado de vapor, geralmente ela está a uma baixa pressão, né? Se você tiver uma temperatura aqui, por exemplo, qualquer, ó, onde está o mouse, a temperatura é, sei lá, 100 graus Celsius. A substância está no estado de vapor, mas se você começar a pressionar, aumentar a pressão desse gás, você pode transformar no estado líquido. Seria mais ou menos aquele exemplo da seringa que eu mostrei no slide anterior, né? Você bota a água dentro da seringa e depois joga a água fora. Deixa a seringa vazia de água, deixa ela secar. Aí agora pega a seringa e tapa dos dois lados e pressiona. Você está aumentando essa pressão, vai passar para o estado líquido. Vai passar por essa curva, chamada curva de vaporização ou condensação. Do vapor para o líquido é a condensação que você vai estar realizando só com o aumento da pressão, né? Então, é interessante observar isso aqui. O que é esse ponto triplo aqui, professor? Esse ponto triplo aí, galera, é um ponto onde você encontra os três estados coexistindo, os três estados ao mesmo tempo. Por que isso acontece, professor? Porque você chegou num ponto de pressão e temperatura do ponto triplo aqui, ó, onde se você vem do sólido aqui nessa pressão,
você vai aumentando a temperatura e aí você chega num ponto onde a substância, uma parte dela começa a se liquefazer, né, transformar para o estado líquido, né, e outra parte dela vai começar a ir para o estado de vapor. Então, você consegue ter as 3 substâncias ao mesmo tempo na temperatura exata desse ponto, chamado ponto triplo aí. É o único ponto de qualquer substância que você consegue encontrar ela em 3 estados ao mesmo tempo. Uma parte sólida, uma parte líquida, uma parte no estado gasoso, não é isso? Então, esse ponto triplo é um ponto fundamental se quisermos conhecer uma substância bem termodinamicamente falando, a parte térmica. Então, precisamos conhecer qual é o ponto triplo dessa substância. Então, outro ponto interessante e importante do gráfico, que marcado de branco, é o ponto crítico, galera. Esse ponto crítico é onde essa curva amarela ela acaba. Olha, a curva vermelha ela segue indefinidamente para cá. A curva azul ela segue indefinidamente até aqui, ó. Então, professor, mas e a curva amarela? Ela para nesse ponto. Por quê, professor? O que a curva amarela faz, gente? Tenta olhar aí. A curva amarela ela separa o quê? Ela separa o estado líquido do estado de vapor, ou vapor do líquido. Mas olha bem, então significa, professor, que se eu pegar a substância no estado de vapor e aumentar a pressão, eu chego no estado líquido. Olha para o mouse, ó. Aumenta a pressão, a substância vai para o estado líquido, onde o mouse está. Se eu reduzir a pressão, vai para o estado de vapor. Beleza. Mas se eu fizer isso nessa região, ó, à direita do ponto crítico, ó, se eu começar a aumentar nessa temperatura, vamos retornar, nessa temperatura aqui, ó, uma temperatura qualquer aqui, bem alta, sei lá, 300 graus Celsius, eu vou aumentar a pressão, ó, o mouse vai subindo, eu vou aumentando a pressão, não vai cruzar a curva amarela. Por que não vai cruzar a curva amarela, professor? Porque a curva amarela termina aqui, e é proposital. Porque a partir desse ponto para frente aqui, ó, você pode aumentar a pressão indefinidamente, que a substância nunca vai ir para o estado líquido. Nessa temperatura, a partir da temperatura crítica que tem aqui no gráfico, ó, a partir dela para frente aqui, ó, acima dela, a substância vai estar no estado gasoso e não mais, aumentando a pressão, eu não consigo mais levá-la ao estado líquido. Só em temperaturas abaixo da temperatura crítica. Então, se está nesse ponto do mouse, no ponto onde está escrito vapor aqui, ó, quando eu aumentar a pressão, ó, a pressão é essa linha vertical. Só você observar, vou subindo, ó, o mouse, olha, a substância passou para o estado líquido. Se você vir mais para frente, ó, você vai subir o mouse, mas a substância não vai passar para o estado líquido, porque aqui não é, aqui é estado gasoso. Então, tem até uma definição interessante. O ponto crítico, ele separa a substância no estado de vapor, que é quando ela pode ficar líquida com aumento de pressão. E esse ponto crítico, ele separa a substância do estado gasoso, que é onde ela não pode mais ir para o estado líquido só com aumento de pressão. Então, é importante isso, gente, tá? Então, vamos lá, ó. Vindo para a definição do ponto crítico, é o ponto de pressão e temperatura para o qual a substância deixa de ser chamada de vapor para ser chamada de gás. Né? Qual a diferença, professor? É o que eu citei lá. O vapor pode ser pressionado até se tornar líquido ou sólido. O gás não pode ser pressionado até se tornar líquido ou sólido. O gás, ele simplesmente vai permanecer gás, mesmo que você o pressione sucessivamente. Nunca ele vai estar no estado líquido por aumento de pressão. Quando que vamos dizer que isso vai acontecer? Isso vai acontecer com temperaturas acima da temperatura do ponto crítico, que está descrito aqui no nosso gráfico. Ó. Tem uma temperatura aqui, ó. Se você puxar esse ponto até embaixo, que vai ter uma temperatura aqui. Vamos supor um número qualquer, sei lá, 300 graus Celsius. A partir dessa temperatura para frente aqui, ó, vamos falar que é gás, e esse gás não pode mais, não dá para pressionar esse gás e levar ele para o estado líquido. Para trazer ele para o estado líquido, a gente vai precisar diminuir a temperatura e depois aumentar a pressão. Deixando esse gás acima do ponto crítico de temperatura dele aqui, ele nunca vai para o estado líquido só por aumento de pressão. Então, o ponto crítico ele é importantíssimo nesse gráfico aí, não podemos deixar de falar sobre ele. Ponto triplo, a substância coexiste nos 3 estados, né? É um momento em que a temperatura e a pressão é aquela que a substância consegue estar nos 3 estados ao mesmo tempo.
e as linhas representam as separações, né, as transições de fase, de um lado para o outro aqui. Então, é um gráfico simples de fazer a leitura dele, né? Então, não é um gráfico muito complicado. Aqui já falamos a diferença do que é o vapor para o gás, né? Nessa separação do ponto crítico. O gás é o que a substância, é como ela é chamada quando está na temperatura acima do ponto crítico. Quando está na temperatura abaixo da temperatura do ponto crítico, ela é vapor, onde ela pode vir a ser líquido ou sólido, dependendo da pressão. E agora eu vou trazer um diagrama de fase da água, galera. Olha só. Aqui no eixo vertical, novamente, pressão. Observa aqui, 1 atm aqui, ó, essa pressão. 1 atm é a pressão atmosférica, a pressão normal. Eu aqui na minha casa, a atmosfera exerce sobre mim essa pressão de 1 atm aí do gráfico. Então, essa é a pressão normal no nível do mar, né? Nessa pressão de 1 atm aqui, ó, se você olhar essa linha pontilhada aqui, ó, no ponto 3, o que a gente tem aqui nesse ponto 3? Ó? Pressão de 1 atm, pressão normal aqui ao nível do mar e temperatura 100 graus Celsius. O que está acontecendo com a água nesse ponto aqui? Ó? Nesse ponto é a transição do vapor para o líquido, líquido para o vapor, 100 graus Celsius. Percebem aqui? Ó? Aqui logo abaixo, no eixo da temperatura, 100 graus Celsius, como a gente já vinha falando, é a temperatura de ebulição, temperatura onde o líquido vira vapor, né? Então, observa direitinho. Agora vocês estão aprendendo uma coisa nova. Só é 100 graus Celsius o ponto de ebulição da água quando estamos a uma pressão normal de 1 atm. Professor, e se a pressão for menor? Se a pressão fosse uma pressão aqui abaixo de 1 atm, nesse ponto onde o mouse está, a temperatura para ir para o estado de vapor seria uma temperatura menor. Então, observa, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius a 1 atm. Beleza, gente? Olha que coisa nova que apareceu aí. Outro ponto importante aqui para a água. Ponto 2. O que é esse ponto 2, professor? Pressão 1 atm. Temperatura aqui, ó, 0 graus Celsius. 1 atm, pressão normal. 0 graus Celsius é o ponto de fusão, né? É onde o gelo se transforma em água ou a água vira gelo. Então, voltando aqui, que eu cliquei novamente. Nesse ponto 2, o que acontece? Água vira gelo, gelo vira água. Nesse diagrama de fase, que esse exemplo especificamente é o exemplo da água, né? Então, observa direitinho aí, gente. Ó, ponto 2. Nessa pressão, a temperatura onde a água vira gelo, gelo vira água, é o 0 graus Celsius. Professor, e o ponto crítico aqui, ó? Aliás, o ponto triplo da água. Ó, pressão baixíssima, 0,006 atm. Ou seja, se você pegar a pressão normal e conseguir reduzir essa pressão aí 10, 100, quase 1000 vezes e manter uma temperatura aqui um pouquinho acima do 0 graus Celsius, 0,01, um centésimo acima de 0 graus Celsius, nessa pressão, nessa baixíssima pressão e nessa temperatura vão coexistir sólido, líquido e gás, gelo, água e vapor. Beleza? Por que é difícil a gente ver a situação? A gente não vê a situação porque a gente normalmente em casa, nos nossos processos naturais, a gente não consegue atingir essa pressão baixíssima, né? Seria necessário um esforço muito grande, um laboratório, equipamentos. Então, beleza, gente? Esse ponto triplo aqui da água está descrito no gráfico. Temos aqui a curva aqui, ó, essa curva aqui onde passa do sólido para o gás aqui, curva 1, curva 2, 1, né? Sólido para o gás. Essa mudança aqui, ela é aquela mudança que a gente descreveu na situação anterior, que acontece com a naftalina, sólido para o vapor aqui, ó, né? No nosso guarda-roupa, né? É a sublimação. Do sólido para o líquido aqui, ó, gelo virando água, né? Isso aqui seria essa curva 2, essa linha 2 seria a linha de fusão. Na volta seria a linha de solidificação, né? E a curva 3 aqui, professor, é a vaporização ou ebulição, né? O que acontece da passagem do líquido para o vapor. E do vapor para o líquido seria a liquefação. Então, tem nome cada curva dessas. Esse ponto é o ponto triplo. E aqui em cima seria o ponto crítico da água, que não está descrita a temperatura aqui. Beleza, galera? Então, é isso. É simples fazer essa análise, observar essa situação. E qualquer dúvida, gente, é isso aí. Ó. Estuda, galera. Bom estudar todos.
Aqui, ó, aprenda a perguntar em vez de desistir, galera. Não desista. Às vezes pode parecer um pouco complicado, um pouco difícil à primeira vista, mas depois vai melhorando, né? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: eu tive dificuldade com física também pra caramba, na época que eu fiz vestibular. Só que era o que eu gostava de fazer, né? Então, eu me esforcei um pouco. Depois que você começa a aprender, galera, você vai embora. Então, vamos lá, vamos nos esforçar, vamos dar continuidade nos nossos estudos, beleza? Aprenda a se esforçar, aprenda a descansar e não desista. Beijinho nas crianças e até a próxima, pessoal. Tamo junto.